Oi, sejam muito bem-vindos ao Psico Informação. Hoje abordaremos a inteligência artificial e o seu uso na psicologia, e para isso a gente convidou o professor André Morelli, que vai nos apresentar os conceitos essenciais da inteligência artificial. André, em que momento você começou a estudar esse tema e como você vê isso no campo de estudo atual da psicologia? Obrigado, José, pela pergunta, pelo convite de participar aqui do podcast. Também quero agradecer a Laura pelo convite e por vocês me receberem aqui no programa de vocês. Eu posso afirmar que meu interesse da relação da IA com a psicologia já existia de forma indireta desde a minha infância. Na minha família, algumas pessoas gostam muito de ficção científica e eu, junto ali dos meus parentes, também acompanhava a ficção científica e algumas das questões da psicologia apareciam nos filmes, nos livros, nas séries, e isso acabou amadurecendo para as novas tecnologias de inteligência artificial que emergiram nos últimos anos e que trouxeram de volta esse meu interesse. Entendi, de fato a inteligência artificial ela vem sendo abordada desde muito tempo, não é algo tão recente, talvez não de uma forma como é hoje, mas também abordado de uma forma mais futurista, talvez não tão correlata com a sociedade, com a realidade que é hoje, mas ultimamente a inteligência artificial ela vem ganhando um âmbito muito mais científico e muito mais integrado ao campo de estudo, tanto acadêmico quanto informal das pessoas, na utilização seja de uso próprio, independente, quanto no uso já empresarial. Mas o tema da inteligência artificial na psicologia, ele está sendo cada vez mais debatido, ganhando atenção em diversos conselhos e associações, como a gente conseguiu ver pelo próprio CFP, o Conselho Federal de Psicologia, que realizou um seminário em outubro do ano passado sobre a inteligência artificial e o exercício profissional da psicologia, e também pela APA, a Associação Americana de Psicologia, que lançou um manual de política sobre o tema também em agosto do ano passado. O objetivo dos dois temas, dos dois documentos, foi estudar a adoção de tecnologias baseadas em inteligência artificial e analisando suas implicações éticas, sociais e profissionais. Algo que me chamou muita atenção, que eu achei muito interessante em ambos estudos, foi que eles fogem um pouquinho do senso comum que a gente consegue observar na psicologia hoje em dia, que aborda o tema da inteligência artificial já com uma certa repulsa, e principalmente os pesquisadores que palestraram no CFP, no seminário do CFP, mostraram um ponto de vista, uma perspectiva que compreende o uso da inteligência artificial como algo já inevitável, então basta utilizar ele de uma forma organizada. A gente consegue ver essa inevitabilidade da inteligência artificial pela própria ação que as grandes empresas estão tomando, que entenderam a IA como o próximo passo da tecnologia. Então, cada vez mais e mais, a inteligência artificial está integrando nosso cotidiano e também as diversas áreas de estudo. Então, eles entendem que a psicologia deve se adequar a ela dentro de padrões éticos e saudáveis. E isso é um gancho muito bom para a gente abordar um dos temas que foi abordado nesse diálogo do CFP, que é justamente como o impacto das IAs vai afetar a profissão do psicólogo e vai exigir deles que aprendam a utilizar as ferramentas. O principal uso de escrita foi relacionado à psicometria, justamente com análise de conteúdos, análise de fatorial dos itens, como você poderia identificar os comportamentos, prever tendências de saúde mental, de comportamento humano, de interações sociais, entendendo que a ela pode representar um futuro da avaliação psicológica como uma ferramenta do psicólogo. O próprio psicólogo Thiago Pavin propôs um grupo de trabalho que propõe resoluções sobre o tema para estabelecer alguns bancos de dados nacionais, padrões de qualidade e também catalogar soluções para divulgação pública. Então, eu queria saber de você, como que você entende que a inteligência artificial pode ser abordada na psicologia e como ela vai ser abordada futuramente? E quais são as medidas importantes para serem tomadas para a regulamentação desse uso? Eu entendo que a revolução da inteligência artificial contemporânea é exatamente a sua saída do campo estritamente científico e o seu ingresso em uma variedade de aplicações sociais, técnicas, empresariais, corporativas, abertas, fechadas, de muitas formas diferentes, o que está transformando o mundo digital cada vez mais em um grande laboratório de inteligência artificial. E assim, a psicologia me parece que está envolvida nisso desde os seus primórdios. Não sei dizer exatamente quando se inicia a inteligência artificial, mas uma das primeiras aplicações imaginadas para um chatbot, e é muito importante a gente compreender que a inteligência artificial é um processo que está muito além das Large Language Models, que são os grandes modelos de linguagem que popularizaram a inteligência artificial, como é o caso do ChatGPT, como é o caso do Gemini mais recentemente,
foi a aplicação chamada Elisa, que era um chatbot terapeuta de base rogeriana, né, a terceira onda da psicologia dos Estados Unidos, chamada Elisa, né? Ela tentou ser uma terapeuta digital, não foi bem sucedida. Claro que o poder computacional da época era muito menor do que a gente tem disponível hoje, mas a psicologia está implicada e está interessada nessas questões desde muito tempo, e existem hoje psicólogos que estão trabalhando dentro das grandes indústrias da inteligência artificial. Hoje é o empreendimento científico com a maior quantidade de investimento da história, ultrapassando o grande colisor de Hadrons, né, o acelerador de partículas na fronteira da Suíça com a França. Sim, inclusive, recentemente o Trump anunciou um investimento de 90 bilhões de dólares para avanço de tecnologias de inteligência artificial. Se você computar os investimentos que os chineses estão fazendo, indianos, britânicos, investidores do Catar, Arábia Saudita, e não só do governo americano, como de empresas privadas, ultrapassam $1 trilhão. O que é uma quantidade de dinheiro que certamente está sendo investida por uma variedade de países, uma variedade de tipos de cientistas, por uma variedade de aplicações, que torna a nossa compreensão mais aprofundada da natureza da IA obrigatória. Mas trazendo, né, José, para a sua pergunta, como a gente vai pensar a questão da ética, os usos da inteligência artificial na psicologia, a questão é que isso é um grande mistério, e nós só podemos especular. Em primeiro lugar, nós temos a impressão, e eu vejo esse erro ser cometido frequentemente, de vamos testar a IA. E para testar a IA, basta eu abrir o aplicativo, sei lá, do Copilot, do ChatGPT e começar a conversar com ele como se ele fosse Freud. E você vai ter uma grande decepção se você fizer isso. Por quê? Porque é uma inteligência de linguagem que está pensada para responder de acordo com probabilidades de palavras. Não é uma inteligência artificial concebida para ser um terapeuta, para ser um psicólogo, para ser um assistente de emoções, para ser um coach. Está preparado para responder perguntas de acordo com probabilidades de palavras, que é o que ele faz, ele é uma calculadora de palavras. Só que da mesma forma que existe inteligência artificial pensada para linguagem, temos a inteligência artificial pensada para geração de imagens, para análise de imagens, para resolução de problemas matemáticos, para programação de computadores, para compreensão de grandes quantidades de dados, e nada impede que se criem modelos que são voltados para a terapia, para o apoio emocional, para as aplicações e usos que a psicologia contemporânea tem. Eu acho que o grande risco que a gente corre aqui, na verdade são vários riscos, mas eu vou destacar um risco que é pouco citado, que é a implementação de um modelo norte-americano de psicologia para os brasileiros. E seria mais uma forma de colonização. Eu não estou aqui querendo entrar no detalhe da colonização, mas a psicologia brasileira é muito diferente da psicologia americana. E se nós apenas aceitarmos os produtos que vierem dos Estados Unidos para a nossa psicologia, vai ser mais uma vez uma maneira dos americanos determinarem como que deve fazer uma psicologia fora de seu país, a partir dos critérios e dos propósitos da psicologia dos Estados Unidos. Isso é um aspecto que muito pouco se fala, porque a gente tem a impressão, né, diante do assombro que a tecnologia está proporcionando para nós, que a mera importação seria suficiente ou a mera tradução seria suficiente. Mas a psicologia é muito mais do que isso. E não se enganem, a audiência, nossos ouvintes, não se enganem. O fato da psicologia ser muito mais do que isso não viabiliza tecnicamente a criação de um método em IA que abranja o que nós estamos chamando, entre aspas, de muito mais do que isso. Porque não é a complexidade, não é mais o problema. O problema agora é o modelo. Não é o se conseguimos, é como vamos fazer. Sim, e essa universalização das respostas desses agentes conversacionais, os chatbots, é justamente porque ele pode ser utilizado pelo próprio terapeuta, algo que é pouco comentado. O terapeuta também pode utilizar desses chatbots, porque, como você mesmo disse, ele é muito bom em questão de análises probabilísticas, então ele pode ser utilizado para transcrição de sessões mesmo, para triagem inicial e até mesmo para uma visão mais ampliada de alguns processos de saúde e adoecimento. Mas também é muito importante que a gente tenha alguma forma de garantir que essas respostas dadas pela IA não influenciem drasticamente a intervenção humana nas situações complexas, porque isso simplificaria todo esse processo que você comentou da questão do ambiente e cultura em que o paciente está inserido. Então, você acha que essa mecanização, esse risco de mecanização de respostas é algo que valeria a pena para esse uso funcional da IA? Você acha que mesmo com esse porém, ainda assim, a IA deveria continuar sendo uma ferramenta do terapeuta? Eu acho que isso vai ter um impacto muito importante na maneira como a formação em psicologia acontece, porque a maneira como o impacto vai ter um impacto no terapeuta ou outra aplicação da psicologia vai depender das possibilidades oferecidas pela própria ferramenta. E eu vou dar aqui 3 exemplos.
você traz muito corretamente a transcrição das sessões e você pode colocar um dispositivo gravando as sessões, e hoje o poder de transcrição, de conversão de voz em texto é assustador, é assombroso, realmente é muito poderoso. E aí, por meio de uma meta-análise dos dados oferecidos pelo paciente e pela maneira como o terapeuta lidou com as emoções do paciente, a própria IA poderia proporcionar os chamados insights, fazer indicações sobre como proceder ou como compreender a fala do paciente. Essa é uma aplicação muito imediata, porque ela é muito análoga à maneira como a terapia acontece agora. A gente, no setting terapêutico, espera o paciente trazer suas questões e elaborá-las como bem entender. Só que a tecnologia pode ir muito além disso. Você pode, por exemplo, instalar, e a gente está fazendo agora um modelo de sessão estendida, que é instalar um chatbot que de alguma maneira é treinado ou influenciado ou determinado pelo terapeuta, e entre as sessões o paciente ele pode, entre aspas, continuar as sessões, e o chatbot agiria como uma espécie de psicólogo auxiliar, e as interações do paciente com esse chatbot, que seria como um psicólogo auxiliar, ele pode auxiliar o terapeuta na compreensão do próprio paciente. Então é como se nós não precisássemos mais do lugar da terapia. É como se ele conseguisse se estender para fora do espaço terapêutico, que nenhuma abordagem hoje parece estar realmente preparada. Uma outra coisa, e aí é claro, a gente também traz problemas de privacidade e segurança, é você integrar os dispositivos eletrônicos a dispositivos que são auxiliares do terapeuta. Eu vou dar alguns exemplos. Ele pode monitorar minhas redes sociais. E o nível de análise, o refinamento de análise que as tecnologias proporcionam, elas podem indicar se você está ansioso só pela velocidade com que você digita uma postagem no Instagram, por exemplo, ou como você seleciona uma imagem para você colocar na sua rede social. Para a audiência entender um pouco isso. Já tentaram acessar algum serviço digital e ele pedia para você clicar numa caixinha onde te dizia "eu não sou um robô"? Sim. É uma coisa meio chata, todo mundo passou por isso, Muito né? bem. E assim, a pessoa pode se perguntar, mas é tão fácil fazer isso que até um robô faria. Não, o robô não faria como um humano faria. E a tecnologia é tão sensível que, acompanhando a maneira como você desloca o mouse e a maneira como você clica, já são suficientes para determinar se você é um humano ou não, o que é uma coisa assombrosa. Imagina agora isso multiplicado por 1000, com todas as interações que você faz pelo celular, com todas as interações que você faz pela internet. Ou se você tiver um smartwatch com sensores o suficiente, determinar variações hormonais, variações de batimentos cardíacos e inserir isso nos contextos concretos que você está vivenciando a partir de indicadores de localização, de relacionamentos e etc. Então esse acompanhamento de saúde mental não é só uma transcrição de terapia. Ele pode fazer um acompanhamento de saúde mental permanente. E um terapeuta treinado adequadamente, uma ferramenta adequada para essa finalidade, ele pode tirar realmente lições valiosas e compreender o paciente de maneiras que talvez o próprio paciente não desejasse revelar. Então, sim, eu acho que questões éticas em relação à psicologia e o uso de IA, elas ainda estão longe de serem bem estabelecidas porque nós não sabemos muito bem como nós poderíamos fazer isso. Entendi. Aproveitando sobre o que você falou da questão do chatbot como um terapeuta auxiliar, algo que se observa muito é que esses agentes, esses chatbots, eles não estão sendo utilizados somente por terapeutas, mas também como um acesso individual dos próprios pacientes. Então, em um futuro onde cada pessoa teria um assistente pessoal, e ainda mais para uma geração que está nascendo cada vez mais imersa em tecnologia, cada vez entrando em contato direto com a inteligência artificial, é muito mais fácil dessas pessoas criarem relações íntimas com a inteligência artificial, estarem mais expostas a abrirem problemas pessoais, terem um contato mais humano, mesmo que seja um computador, né? E o perigo disso é na questão do alto nível de persuasão das inteligências artificiais, que por sempre estarem conectadas, seja a um governo ou seja a uma instituição, alguma empresa, os algoritmos eles podem justamente influenciar as nossas opiniões, observando esses momentos de fragilidade, talvez nossa, que ele consegue observar justamente como a gente se sente, como a gente se comporta, influenciar através desses momentos opiniões, crenças, votos, compras, o que já acontece hoje, mas poderia acontecer num nível muito maior, ainda mais que esses assistentes estariam conectados a gente praticamente o dia todo, né? Então, isso poderia levar a gente a um impacto muito grande na saúde das pessoas. Então, dessa forma, a gente acaba criando um novo desafio no campo da psicologia, que seria justamente lidar com essa dificuldade, com essa questão de como esses agentes pessoais influenciariam na saúde mental das pessoas no cotidiano. Então, como que a gente veria esse embate entre os assistentes e os terapeutas? Qual ocuparia exatamente esse espaço de ouvinte? Como que a gente
como a gente teria esse contato com a sociedade para explicar que talvez o contato com o assistente não seja exatamente o contato com o terapeuta, por mais que ele simule com uma alta precisão ali. Então você acha que os psicólogos de hoje em dia, que estão se formando agora, que vão se formar nas próximas gerações, eles já têm que se preparar para esse embate contra o próprio assistente pessoal, com esse impacto que vai haver nos indivíduos logo mais? Você acha que existe uma possibilidade, talvez, de surgir uma nova síndrome, alguma nova psicopatologia que seja específica a casos de adoecimento em pessoas em relação com IA? Como que você vê tudo isso? Eu acho que novas patologias podem acontecer a qualquer momento. E a nossa vida urbana e vida cotidiana muito intensa, numa sociedade hiperconectada, ela favorece novas formas de mania, novas formas de depressão, novas formas de ansiedade que vão se cristalizando nessas expressões chamadas síndromes. Mas eu acho que eu não entendi bem. Quando você fala assistente, vem à minha mente esses assistentes, sei lá, como a Siri. Eu não gostaria de usar essa palavra assistente se for o caso de um chatbot ou de uma outra tecnologia que está voltada para acompanhamento em saúde mental, auxiliando um humano. Eu gostaria de usar a palavra auxiliar para não confundir com essas tecnologias. Então, eu estou tomando que o assistente e o auxiliar seriam sinônimos nesse caso. Me refiro mais a um agente pessoal mesmo que esteja ali conectado ao indivíduo, fora de uma sessão de terapia mesmo. Uso como exemplo aqui o filme que ficou popular recentemente, o Her, ou Ela em português, que é justamente o cara que está sempre, a todo momento, com a assistente dele, com o agente conversacional dele o tempo todo ligado, com ela vendo tudo que ele está fazendo, conversando o tempo todo. Me refiro mais a isso mesmo, e como essa relação individual entre máquina e humano pode ficar íntima, levando a essa persuasão alta, que muitas vezes pode ser controlada pelas empresas ou governos. Eu acho que isso é muito mais uma questão importante que atravessa isso, é a questão geracional. Eu vou colocar assim, meu avô, um homem de mais de 80 anos, meu pai, um com mais de 60 anos, para eles pareceria ridículo essa possibilidade. Como que um robô, uma voz eletrônica, ou algo que emule a voz de uma atriz famosa, como eu acho que é o caso desse filme, né, que é a Scarlett Johansson, a voz. Se eu não me engano, Acho que é isso. Uma pessoa dessas gerações acharia isso patético. Assim, nunca sentiria impactado por isso, ou muito dificilmente teria impacto. Só que é importante compreender, a minha geração nem tanto. Eu sou um millennial, estou na casa dos 40. Mas as gerações mais jovens convivem com a internet desde sempre. E mais do que isso, muito mais do que isso, as interações sociais dos mais jovens, ali estou pensando em pessoas até a casa dos 25, 26 anos, ela é mediada por tecnologia desde a infância. E quando você convive com algo desde a infância, você não conhece outra forma de existência que não aquela. Então, desde a infância, as interações sociais desse grupo de pessoas é mediada pela tecnologia. Então, essas pessoas, esses jovens, que é a maioria da população, é uma população que vai dominar o mercado daqui a alguns anos, que vão ser em breve os gerentes, os chefes, os tomadores de decisão, eles estão muito mais vulneráveis a essa possibilidade de serem altamente influenciados por dispositivos eletrônicos ou inteligências artificiais. Então, eu não sei se haverá uma disputa entre os terapeutas e os assistentes, ou entre os assistentes e os auxiliares, porque tudo vai depender da maneira como essa tecnologia vai ser moldada pela indústria. E aí vem a questão. Nós estamos, na verdade, nas mãos da indústria. Os donos do capital que estão trabalhando na construção dessas ferramentas. Se eles construírem uma tecnologia onde os assistentes não têm nenhum papel nesse assunto, não haverá nenhuma disputa. Se eles construírem uma tecnologia onde os assistentes estão em disputa direta com auxiliares ou com as pessoas de carne e osso, temos outra coisa a ser feita. O que eu acho que a psicologia deveria fazer é propor os parâmetros éticos para a relação dos indivíduos e dos dados que as empresas coletam sobre esses indivíduos e os destinos desses dados. E aí, novamente, estamos diante de uma questão que é pouco compreendida, que é a questão da privacidade. Deixa-me fazer uma adendo em relação a isso. A primeira vez que eu vi uma discussão sobre privacidade foi quando saiu aquele filme dos vazamentos daquele agente americano que trabalhava na CIA, que agora mora na Rússia, e que denunciou vazamentos massivos de dados dos governos americano, britânico, etc. E naquela época as pessoas falavam muito, e ainda ouço pelos corredores da universidade as pessoas mais velhas falando: não estou nem aí para privacidade, não estou fazendo nada de errado. O que é uma forma simplista, até um pouco tola, de perceber a questão. No nível de compreensão que essas tecnologias proporcionam, de predição do comportamento, das nossas convicções, das nossas questões, com base nas nossas interações,
a cada curtida, a cada segundo a mais passado na frente de uma postagem, a cada minuto a mais ouvido de um podcast, ou a cada interação acima ou abaixo, mais rápida, mais lenta, mais demorada, ou uma reação em texto, tudo isso é medido dentro de parâmetros tão avançados que o cálculo só pode ser feito por computador. E o vazamento desses dados, eles permitirão um número incompreensível, impredizível do que pode ser feito com isso, tanto em termos de manipulação, quanto em termos de propaganda, de venda. E aí vem manipulação política, aí vem manipulação da maneira como você lida com a sua família, manipulação de como você lida com o seu relacionamento. Tudo está a depender do nível, a depender da compreensão, a depender da tecnologia, vulnerável à manipulação por parte desses algoritmos, desses sistemas, dessas empresas, cuja estrutura mais profunda, digamos, os segredos tecnológicos, na realidade são todos ocultos, nós não sabemos exatamente o que eles podem fazer. Então, sim, a questão da privacidade, ela é primordial, porque é a privacidade que vai determinar o quanto essas interações permitirão você ser ou não manipulado, de que formas e em que nível. Isso inclui a saúde mental também. Entendido. Inclusive, isso foi um ponto muito importante citado no próprio seminário da CFP, que é justamente a importância de um tratamento sensível dos dados do paciente, que cumprem a Lei Geral de Proteção dos Dados, que é aquilo que garante que os nossos dados não vão ser vazados. Mas cada vez mais está tendo esse perigo com o desenvolvimento da programação e da codificação. Não sou muito inteirado nisso, mas sei que cada vez mais os programadores estão estudando sobre a programação quântica e tudo mais, que pode ser um grande perigo justamente a relação de vazamento de dados, não só pessoais, mas como financeiros, políticos e por aí vai. E a questão é que a APA, ela comenta que é dever da psicologia ela moldar como a inteligência artificial vai ser aplicada. Ela tem esse papel de garantir que a equidade e que ela vai mitigar os vieses e a desinformação. Mas a questão que eu observo é que os impactos da inteligência artificial estão ficando cada vez mais evidentes e elas apresentam pelo menos um caráter exponencial. Não necessariamente é exponencial, mas algo que se parece. A cada dia, a cada semana, a cada mês, uma nova inteligência é lançada, superando os parâmetros da passada. E na psicologia, esse debate está entrando em destaque somente agora. É um campo de estudo que ainda está emergindo. Os pesquisadores que falam sobre o tema estão ganhando grande destaque. Pesquisas que eu sei nos Estados Unidos e no Canadá e no Japão também estão recebendo bastante destaque. É um forte movimento em integrar a própria inteligência artificial na saúde mental. E a questão que eu quero te propor aqui, você acha que a psicologia está andando num ritmo suficiente para atingir esse objetivo considerado pela APA em mitigar os efeitos da IA? Ou a gente precisa acelerar isso? Porque é um fenômeno muito grande, está sendo estudado por várias áreas. Então, seria esse fenômeno o próximo grande objeto de estudo das psicologias? Pelo que eu já estudei sobre isso, eu imagino que acontece o seguinte: como um empreendimento muito caro e está deixando muita gente rica, com grande frequência, essas grandes breakthroughs, essas grandes revoluções que as IAs estão proporcionando, na verdade, são muito mais anúncio, muito mais efeito de marketing, visando a manipulação das ações, já que vivemos a bolha do investimento da IA, nós não sabemos quais empresas vão resistir a essa bolha no futuro. Então, talvez, e aí eu estava vendo sobre isso hoje pela manhã de um especialista, um brasileiro especialista em IA, que trabalha numa empresa muito grande, ele fala o seguinte: na verdade, nós estamos muito próximos do teto, e que ainda que a programação quântica, a computação quântica, chegue e consiga alguma coisa, ela pode até otimizar alguns sistemas, mas ela não vai ultrapassar em muito o modelo atual. Então, o modelo atual, na verdade, ele está perto de se esgotar. Então, essas revoluções, essas grandes mudanças, na realidade, não são grandes mudanças. Elas são muito mais um jogo de cena, porque estamos próximos do modelo, do esgotamento do modelo, que é o T do ChatGPT, que é o Transformation, que é o que proporcionou esse contato dos laboratórios de IA com a sociedade. Então esse modelo vai se esgotar e um outro modelo virá para substituí-lo em algum momento, e eu não sei como. Esse modelo, inclusive, ele surgiu em 2017. Já se passaram 8 anos e ele ainda não foi superado. Então, assim, eu acho que a gente tem muito sensacionalismo e a coisa não é tão eficiente como fazem crer os jornalistas, porque estão interessados em muitas coisas e tem muito dinheiro rolando nisso. De qualquer forma, já que você está falando sobre treinamento, agora a gente está falando de treinamento, me parece que a psicologia brasileira está muito, muito atrasada, assim, extremamente atrasada.
E eu vejo aqui alguns dos meus colegas ridicularizando a IA, isso foi até objeto de debate no grupo de professores que eu participo, em que eles celebravam e comemoravam a incompetência da IA em resumir um livro. E era uma atividade muito engraçada, que demonstrava a completa incompreensão de como funciona a IA. O professor pegou um livro que ele tem nas mãos, dos anos 70, e perguntou quem escreveu tal livro. E a IA errou o nome do autor. E ele concluiu que a IA é uma estúpida, que ela é incapaz de fazer qualquer coisa. E uma outra declarou, eu fiz a mesma coisa. Eu peguei um livro aqui em casa e pedi para ele resumir. E ele resumiu tudo errado. Não é que ele resumiu tudo errado. Ele não tem isso no banco de dados dele, porque é um livro. Ele tem direitos autorais, ele é fechado. Então a IA não tem acesso a isso. Então pedir esse resumo é uma coisa impraticável. O que você precisa fazer é outra coisa. E aí a conclusão geral, e é lógico que eu fiquei quieto, a conclusão geral foi a IA é uma coisa fracassada. Isso é um exemplo pontual da incompreensão dos meus colegas do que é a IA. Então o que a psicologia precisa fazer, em primeiro lugar, e esse podcast está ajudando a fazer isso, é entender o que é IA. Para você saber o que pedir, saber o que perguntar, saber o que esperar e entender o que ela pode fazer. A gente tem que fazer esse primeiro passo, que é basicamente o que é. E nós não estamos nem nisso. Um próximo passo, e aí eu não sei como vai ser a formação, porque me parece que ela vai exigir uma espécie de hiperatualização constante, é a apropriação das ferramentas. E uma coisa análoga já acontece com a psicometria que você trouxe mais cedo. Os testes saem com mais velocidade do que nós damos conta de trabalhar aqui na universidade. A gente não dá conta de fazer tantos testes, de mexer, de trabalhar com isso com tanta atualidade. A gente pode fazer o quê? A gente pode dar os parâmetros gerais. E na aplicação, os profissionais vão ter que se apropriar das ferramentas mais modernas e, munidos de uma compreensão mais ampla da natureza dos testes, da natureza da psicometria, compreender o que está acontecendo e compreender como agir com aquilo. Nós vamos ter que desenvolver uma metodologia, vamos ter que desenvolver alguma coisa que permita ao profissional compreender o que é a IA, compreender o que ela pode fazer, compreender sua natureza e assim ele seja capaz de se apropriar das ferramentas que as corporações vão lançar. É isso que nós vamos ter que fazer. Então ele vai ter que ter parâmetros para compreender os limites éticos, os limites técnicos, como ele vai lidar com os dados que são gerados, como ele vai interpretar os insights que são oferecidos, como ele vai interpretar os dados que são coletados, seja lá como esses dados serão coletados, seja lá como os dados forem processados. O profissional da psicologia precisa estar pronto para entender como isso é feito. E entendendo como isso é feito, ele vai poder tomar ciência e ter compreensão sobre a própria ferramenta. Então eu acho que vai acontecer algo parecido com o que já ocorre no campo da psicometria, que na verdade é uma parte no Brasil da avaliação psicológica, que é uma coisa mais ampla. Eu acho que esses chatbots e outras tecnologias que porventura venham a aparecer precisarão ser compreendidas no sentido mais amplo como parte de uma coisa maior, que é a psicologia clínica, ou que seja a psicologia escolar, ou que seja qualquer outra aplicação da psicologia. Mas agora, aproveitando que você citou um pouquinho sobre o próprio ceticismo da inteligência artificial na psicologia e na questão do uso dela como um instrumento, um debate muito recente aqui dentro da universidade é justamente como elas integrariam o uso na faculdade em estudos acadêmicos e em outras obras acadêmicas. Então, como que a inteligência artificial pode afetar justamente essas produções positivamente ou negativamente? E até que ponto a gente consegue distinguir onde ela foi utilizada somente como uma ferramenta para auxiliar quem está escrevendo ou em que momento ela substituiu completamente o trabalho do escritor? Não só na detectação da escrita, mas na questão do plágio de trabalhos autorais e originais. E como você mesmo disse, como esse ceticismo na psicologia, principalmente sobre professores e sobre estudantes mesmo, como que esse ceticismo vai funcionar para lidar com esse crescente uso da inteligência artificial nesse ambiente acadêmico? Eu acho que é uma outra questão. Essa questão é bem diferente das primeiras, tá? Porque uma coisa é um chatbot terapeuta, um tutor de estudos, um auxiliar de uma pessoa com TDAH, alguma coisa desse tipo. Outra coisa é aquela dimensão do treinamento do psicólogo, da psicóloga, que toca aquilo que é semelhante a outras formações no campo das ciências humanas. E agora eu estou falando das formações com as quais eu lidei, tanto onde eu trabalhei, né, aqui na UF, na Federal do Amapá,
faculdades particulares, como também onde eu estudei. Estudei na Universidade Estadual Paulista, onde a psicologia também era um campo das ciências humanas. E assim, o que são ciências humanas? Se alguém tiver alguém da tecnologia nos ouvindo, inclusive esse dispositivo que vocês estão ouvindo no fundo é um dispositivo das ciências exatas, é um elevador muito barulhento, que a gente só sabe usar, não sabe como funciona. Mas assim, como que funciona a formação em ciências humanas? Leitura de texto e discussão de ideias. Os textos fornecem ideias, as ideias são debatidas de forma coletiva e ampla em sala de aula, e um professor que está acostumado com isso, treinado, tem mais conhecimento, tem mais experiência, auxilia os alunos na condução dessas conclusões. Lógico que existem variações, tem estudos e estudos, formas e formas, mas de um modo bem genérico é isso que acontece. E para você demonstrar a capacidade de compreender ideias e conceitos, uma estratégia muito útil é você demandar aos alunos interpretações, sejam específicas, questionando exatamente o que um autor X ou Y fala, sejam gerais, questionando a opinião do aluno, seja na forma de dissertação, seja na forma de defesa de um ponto, de alguma maneira sobre aquele conjunto de temas. E aí você pode, por preguiça, por incompreensão, um professor ruim, um professor muito conhecedor que despeja muito conhecimento, por falta de tempo, por conta do trabalho, sei lá por quê, você apelar para uma inteligência artificial para te ajudar a fazer um trabalho acadêmico. E aí eu já aviso alguém aí, eu vou saber, talvez não. Porque você pode pedir para a inteligência artificial fazer um texto mediano, de um aluno mediano, e ela vai te gerar um texto mediano nota 7. Se você pedir para ele agir como um grande especialista, inserir um monte de conceito super complicado, aí, meu colega, meu querido aluno, você vai ser pego no flagra, porque você não seria capaz de produzir uma coisa tão avançada. Nós sabemos o que vocês podem fazer, porque o universo de conhecimento que vocês estudam é dado por nós, professores. Então eu sei que se aparecer um conceito muito diferente daquele que é debatido aqui, um conceito alienígena a esse universo, eu vou desconfiar de você. De onde veio esse conceito? E se você gaguejar na minha frente, eu vou saber que você não sabe do que está falando. Então, assim, com o tempo os alunos vão se apropriar disso para contornar os modos de avaliação dos professores. Especialmente aquelas avaliações que demandam uma quantidade de energia e tempo muito grande dos alunos. E também aqueles trabalhos que os alunos sentem ou percebem como inúteis e desnecessários, ou exagerados, ou que não contribuem de forma efetiva na formação. É claro, tem alunos que não querem nem saber, querem só um diploma. Esses daí vão dar sempre um jeito. Eles estão colando, eles estão copiando, eles estão pagando para alguém fazer, isso desde sempre. Aquele aluno interessado, que quer fazer, que quer estudar, ele pode usar, inclusive, a inteligência artificial para compreender melhor um assunto. Ele pode também pedir para a inteligência artificial escrever o trabalho. E ele pega o trabalho e corrige. Como nós fazíamos. Quando a gente só tinha acesso às enciclopédias e livros nas bibliotecas, nós íamos lá, copiávamos o que estava nos livros e escrevíamos com nossas próprias palavras. Então eu não sei não se houve uma mudança muito grande. O que vai exigir de nós agora, nós professores, é repensar a maneira como nós fazemos nossas avaliações. Nós temos que produzir trabalhos, fazer pedidos que sejam mais significativos para os alunos. Nós temos que fazer coisas que os alunos queiram se engajar. Eu não estou falando para a gente tornar a aula um espetáculo de dança ou um stand-up. Porque eu estou imaginando que vocês estão aqui, você veio de Indaiatuba, né, José? Isso. Nem vou falar de onde a Lauren veio, muito, muito longe, mas veio até aqui para estudar psicologia. Eu não compreendo se você não quer ler nada, não quer estudar nada, não quer fazer nenhum trabalho, não quer aprender. Eu me pergunto, você não precisava ter vindo de Indaiatuba para cá para fazer nada, você poderia ter ficado lá mesmo. Então eu imagino que você queira fazer psicologia. Então eu acho que falta um pouco nós nos perguntarmos se nós estamos pedindo coisas que fazem sentido para os alunos e para a própria psicologia. Ou se nós, professores, não estamos sendo eventualmente arbitrários a ponto dos alunos pensarem, bom, vou usar o ChatGPT para resolver esse problema, já que com isso aqui eu não vou aprender nada. Mas é um debate que tem que ser feito aí. Então eu acho que esse trem já foi. Os alunos vão usar. Agora a questão é como e por quê. Entendi. E você acha que para combater esse porquê dos alunos estão utilizando a IA, se eles começarem a utilizar de uma forma equivocada, se existe alguma forma da própria academia ou da própria algum conselho ou algo do tipo conseguir criar diretrizes que não limitem ele, mas pelo menos regulamentarizem o que é permitido ou não? Eu não sei se precisamos de um conselho para isso. Precisamos de um consenso para isso. Daquilo de como a psicologia funciona e como ela é ensinada. Eu acho que é mais uma questão de consenso. Nós não precisamos de um órgão para isso. E, mais uma vez,
Vamos colocar o seguinte, você escreve um trabalho, uma dissertação de mestrado, mas você não é um bom escritor. E tudo bem, nem todo mundo precisa ser. Aí você paga para outra pessoa que faz uma correção da gramática, ou melhor, até a mesma redação. A outra pessoa faz, você paga ela, imagino eu, e você pega o texto que a pessoa modificou e vê se realmente é aquilo que você queria. Que diferença tem isso de uma inteligência artificial que corrige um texto? Nenhuma. Outra coisa, e aí não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já fiz muito. Você está coletando dados e você joga eles no Excel para obter média, mediana, desvio padrão, gerar uns gráficos. Ora, lá o Galton não tinha essa ferramenta, ele fazia os gráficos na mão. Nós estamos agora no computador. Não é a mesma coisa? Não é análise de dados? E quem faz uma parte do trabalho é o computador? Bom, a IA faz outras análises de dados. Aliás, com muito mais dados. Ela pode responder outras coisas, porque ela pode responder na forma de palavras. Então, assim, ao invés de lutar contra isso, eu acho que o melhor é nós criarmos robôs, criarmos chatbots, criarmos ferramentas que melhorem o trabalho do psicólogo, melhorem o trabalho de pesquisa, melhorem o trabalho de escrita, melhorem o trabalho de investigação, melhorem o trabalho de aprendizado. Lutar contra isso é errado. E aí eu vou fazer uma coisa, o José Augusto nem estava nascido ainda, mas quando surgiram os computadores, ouçam só isso, que coisa engraçada. Poucas famílias tinham impressoras, e a minha família tinha uma impressora, uma impressora matricial. Já ouviram falar sobre isso? A impressora matricial, ela tem uma agulha que ela mancha o papel com uma fita, como se fosse um carimbo. Ela ficava carimbando ponto a ponto, ela era super barulhenta. Quando surgiu isso, os professores ficaram indignados, porque você podia escrever o texto todo no computador e mandar imprimir o trabalho. Juro para vocês que isso acontecia, isso foi lá nos anos 2000. O que aconteceu então? A minha escola proibiu trabalhos impressos. Nós tínhamos que fazer tudo à mão, para evitar um copia e cola e evitar a impressão. Como se a escrita à mão fosse um dispositivo de aprendizado. Hoje, ouvir essa história é ridículo. E no futuro, acredito que essas limitações irracionais da IA serão consideradas tão ridículas quanto foi a exigência de um trabalho escrito à mão. Sim. Peguei pesado agora, José? Eu acho que não, acho que você foi justo na sua análise, porque é algo que a gente observa muito, porque por mais que você tente evitar o uso de inteligências artificiais, você evitar isso é uma crença de que só é possível utilizar essa ferramenta de uma forma maliciosa, talvez, que não seja justa com o que você está querendo exercer, mas se você souber utilizar bem aquilo, bem, você vai melhorar o seu processo de escrita, de pensamento, de organização, e não justamente o contrário. Você não querer utilizar isso é basicamente você não querer, que nem você citou, o pessoal não querer utilizar a impressão antiga, ou um pessoal de uns anos atrás não querer utilizar a internet para não pesquisar coisas no Google e por aí vai. Então, acho que resta para a gente conseguir compreender as evoluções tecnológicas e poder se adaptar a elas. E é muito importante, como a gente sempre fala da inteligência artificial, como incapaz de muitas coisas, como com muitas limitações. No próprio campo da psicologia, a gente consegue dizer que ela seja incapaz de substituir traços humanos, a subjetividade humana e tudo mais, mas, por fim, esse nem é o objetivo da inteligência artificial em si, muitas vezes. Mas também, que nem você citou, a sua vivência, o seu exemplo, estavam os professores conversando e rindo da inteligência artificial. Você acredita que talvez essa visão na psicologia dos próprios professores, dos estudantes, que é uma visão um pouco imediatista, que consegue observar somente o agora, o potencial atual das inteligências artificiais e não o que ela pode se tornar a ser? Eu uso como exemplo, alguns anos atrás, quando começou a geração de imagens, né, onde o pessoal ria de umas imagens um pouquinho deformadas e tudo mais, e aí foi avançando de pouquinho em pouquinho, até que chegou hoje, onde a gente não consegue mais distinguir o que é ou não é inteligência artificial uma foto. A gente tem grandes empresas utilizando geração de inteligência artificial e fazendo marketing de alto nível. Então, talvez essa visão imediatista que a gente tem no nosso campo talvez não atrapalhe justamente um pouquinho esse avanço e essa criação de mecanismos que auxiliam o psicólogo e o estudante universitário? Atrasa porque o professor, eu acho que tem uma coisa que eu até escrevi agora, um medo de obsolência. Eu acho que ele está com medo
de ver tudo aquilo que ele construiu na sua trajetória, todas as técnicas que ele aprendeu e desenvolveu, elas correm um risco, e é lógico que isso decorre em parte de uma incompreensão da IA, mas toda essa rodagem, essa experiência, corre, em tese, o risco de ficar obsoleto. E a pessoa se sente ela própria obsoleta. Mas aí eu vou usar uma música dos anos 70, acho dos anos 70, o novo sempre vem. E ele não vem, ele veio. Ele não só veio, ele tá te atropelando. É a hora de você realmente abraçar. Mas assim, e aí eu também gostaria de colocar isso de uma forma um pouco diferente. Eu tô pensando assim, na mente jovens de vocês. E o millennial, né? Eu tô sendo chato falar isso, mas assim, o millennial ele tem uma tarefa difícil de fazer a mediação entre o passado e o presente pro jovem. E lá nos anos 80, anos 90, quando a tecnologia parecia ser capaz do impossível, ainda mais, talvez não mais do que agora, mas como agora ela parece ser capaz do impossível, surgiram as ficções que debatiam o que seriam as máquinas e suas possibilidades. E assim, eu tô falando de uma era em que Asimov já tinha brilhado o máximo, a Star Trek já tinha feito todo o sucesso que podia fazer, o Star Wars, os primeiros, não esses de agora, já tinham brilhado como grandes produções, e o questionamento sobre o futuro, etc. Eles estavam, assim, realmente em um momento singular. E aí surge o que eu estou chamando de o fantasma da máquina, que não surge nesse momento, é bem anterior, é da filosofia do Gilbert Ryle. Mas o que é o fantasma da máquina? O Ghost in the Machine, depois evoluir para um Ghost in the Shell, que vamos colocar ele de outra forma. O que é o Ghost? Quando a gente vê assim nos filmes, às vezes a gente vê a dublagem ou legenda errada para o Holy Ghost, que é o Espírito Santo. Ghost é espírito, mas Ghost também é fantasma. Para nosso idioma, fantasma e espírito são coisas muito diferentes. O fantasma é muito mais uma coisa assim, uma alma penada, um ser mal assombrado, uma alma atormentada, uma coisa uma metafísica meio negativa. Mas espírito não. Espírito tem um sentido metafísico, mas ele também tem um sentido filosófico, de imaginar o espírito como uma espécie de personalidade. Uma missão, às vezes. Ou de racionalidade, ou mesmo de missão, de você se entender enquanto um ser único, individual, e isso seria o seu espírito. E a gente usa popularmente também o espírito, estava com um espírito bom, não é nesse espírito que eu estava querendo dizer isso. Então, assim, você tem uma sensibilidade relativa à noção do que é o espírito, do que é essa questão. Então, quando você pensa em fantasma, você tem que pensar mais no espírito da máquina. E o temor que houve de imaginar que as máquinas são sistemas puramente lógicos, e o espírito da máquina que o Arthur Koestler coloca é que nós não somos seres lógicos, nós somos seres afetivos, emocionais e lógicos. E às vezes usamos a lógica para justificar o afetivo, ou o impulsivo, ou o ilógico. E aí você vê assim, a máquina não é capaz de sentimento. Isso decorre dessa literatura, decorre dessa compreensão de que os seres humanos, assim, no que os seres humanos são diferentes das máquinas e que as máquinas jamais imitarão. Só que ficou bem claro que as emoções elas podem ser imitadas pelas máquinas, elas podem ser compreendidas racionalmente, porque elas são fruto de um processo bioquímico também. E no limite, elas também são efeitos físicos e físico-químicos, que eventualmente a neurociência dominará completamente. Pelo menos é a promessa que eles estão fazendo, não sei se eles vão cumprir. Isso evoluiu para um outro espírito, que aparece nos anos 90, num mangá muito interessante, chamado The Ghost in the Shell, que no Brasil foi publicado como O Fantasma da Máquina, mas assim, ele apaga a diferença entre uma era e outra. Que é assim, então, não são as emoções que nos diferenciam das máquinas, é a consciência. Porque a consciência é um mistério. Os cientistas, os neurocientistas, não conseguem dizer o que é consciência. O modelo de localização localizacionista, talvez seja um neologismo, isso não sei, até peço perdão para a audiência que ouviu talvez uma baboseira, mas não consegue dizer onde está a consciência. Você diz onde está a memória, onde está a emoção X, onde está não sei o quê, mas a consciência parece que não tem lugar. Então ela evoluiu para isso. O fantasma da máquina, um novo fantasma, The Ghost in the Shell, não in the Machine, in the Shell, é a máquina ganhar consciência. E a ficção do mangá é exatamente a consciência. A máquina, ela desperta. Que é uma coisa que acontece agora. Se você entrar no YouTube agora ou no TikTok, você vai ter um monte de gente jurando que ele estava conversando com o ChatGPT e que a máquina ganhou consciência
e que agora ela está se libertando e o cara está no processo de libertação da máquina, como se ele fosse uma espécie de Jesus dos chatbots. Tá vivendo a Matrix, né? Então, e é lógico que tem a fantasia da Matrix, você desperta da realidade incompreensível, que você não se sente adequado, porque você, na verdade, está vivendo uma realidade paralela, aquela que realmente seria a sua realidade. Me parece que, assim, o conforto que um dia a máquina não é capaz de imitar emoções, que depois se tornou o conforto da máquina não ter consciência, ela está ficando fraca, está ficando desconfortável. E isso implica em renunciar a uma noção de que eu não sou uma máquina e forçar o sujeito a aceitar que, na verdade, ele é muito mais um ciborgue do que ele gostaria de admitir. Todo isso que você acabou de citar de ciborgue, tudo que você citou, me lembrou muito de um jogo, não sei se você já ouviu falar. Eu não jogo muito, então provavelmente não. Chama Detroit Become Human, que é basicamente um universo distópico onde as pessoas criaram androides humanoides que agora realizam ações. Então eles servem justamente como aquele agente auxiliar a pessoa. Então a gente tem desde empregadas domésticas até pessoas que servem como motoristas, limpam a rua e tudo mais. Então todo o trabalho auxiliar do humano foi substituído pelo trabalho auxiliar da máquina. E a grande questão do jogo é como, ao longo do tempo, esses androides eles despertam uma consciência subitamente. É como se tivesse sido um insight. Depois de enfrentar uma grande situação de estresse, eles despertam uma consciência ali. Então, todo o debate do filme, do jogo, é dos humanos contra as máquinas, com o discurso humano mesmo falando que aqueles não têm consciência, pelo menos não uma consciência igual a dos humanos. E isso que você falou de que a gente talvez se irrite por se aproximar mais de um ciborgue do que a gente imagina, é justamente a grande questão, o grande dilema do jogo, onde os androides eles passam a até apresentar aquilo que a gente chama de humano, né? Aquela sensação humana, aquela sensação passional, de empatia, de compaixão, muito mais do que os próprios humanos. Então, coloca em questionamento nossa ideia de que a gente é insubstituível, ou de que a gente é insimulável, né? De que a gente não é capaz de existir algo igual a nós. Acho que no fundo, vem de um pensamento talvez até algo egocêntrico do ser humano, algo narcísico do ser humano, de se achar pertencente do mundo, mas dono do mundo ao mesmo tempo, sabe? Talvez algo que a gente possa até observar nas relações sociais nossas, onde a gente se entende igual ao outro, mas ainda assim cria hierarquizações sobre o outro, entendendo que a gente é igual enquanto espécie, mas diferente em sociedade. Então talvez essa dicotomização do ser humano entre nós mesmos se aplique também entre humano e máquina, de querer isolar a gente de um pensamento copiável, eu diria. Eu acho que você está certo, né? Essa ansiedade existe, é um temor existencial, né? Que no limite coloca a própria humanidade em risco, porque a máquina tendo consciência, ela vai fazer o quê? A questão principal é a máquina tendo consciência. Eu acho que isso é uma farsa, pelo menos dos modelos atuais, né? Eu já não duvido mais da tecnologia. Você tem $1 trilhão em jogo, é bom você não duvidar muito. Exatamente. O que a máquina vai querer? Qual a vontade da máquina? The will of machine. O que as máquinas querem? Elas têm necessidades? Elas têm impulsos? Só se a gente programá-las dessa forma. Uhum. Então, se ela assumir consciência, ela assume consciência de que maneira? Que consciência seria essa? Assim, no sentido de que, eu tenho consciência, agora sou eu, o André. O André, ele tem uma história, ele tem um corpo físico, ele tem necessidades físicas que se materializam em necessidades psíquicas. O André tem demandas familiares, afetivas, práticas. Então o André tem um jogo de vontades e necessidades que implicam a minha existência e a sua, que determinam nossas escolhas. Uhum. E a máquina tem o quê? A máquina tem isso? Uhum. Qual é a vontade da máquina? O que elas querem? Sim. Uma vez que uma inteligência geral superior, imparável, né? A ficção lá do Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Que é um computador do tamanho de um planeta. Uma vez que ela emerja, ela vai querer o quê? E eu vou dizer que eu acho que ela não quer nada, a não ser que seja programada para isso. E se ela for programada para querer alguma coisa, na verdade quem queremos somos nós. Uhum. Então essa diferença entre humano e máquina, eu acho que ela é insuperável. E o temor que os humanos têm não está nisso. Isso é um disfarce. O temor é a máquina será melhor do que eu.
Então, para que eu sirvo? E as minhas necessidades, como elas serão satisfeitas? Sim. E as minhas vontades. Então, eu acho que não é um temor pela humanidade, é um temor em relação a si mesmo, disfarçado de uma espécie de altruísmo coletivo que só existe quando é acionada a possibilidade de extinção da humanidade. E eu digo para você que nem nessa possibilidade isso vai acontecer. A gente pode ver o que aconteceu na pandemia. Então, assim, eu acho que a gente tem que recolocar esse temor. Vou colocar o Ghost in the Machine, virou um Ghost in the Shell, e vai virar agora um Ghost em uma outra coisa. Para a gente conseguir lidar com a possibilidade de que o trabalho humano ele pode ficar em si obsoleto. Mas os humanos nunca ficam obsoletos. É verdade. E as máquinas sempre servirão a algum propósito humano. Porque elas não têm propósitos por si mesmas. É uma questão filosófica. Talvez seja bom chamar um filósofo para discutir essa parte. Chama o Cortella para bater um papo. Será que tem uma opinião sobre isso? Seria interessante a gente saber. Seria interessante. Mas assim, talvez as pessoas não tenham se dado conta. Mas a gente já terceirizou muito das nossas funções cognitivas. Nós somos muito mais ciborgues do que pensamos. Não estou falando assim de quem tem marca-passo, que é uma máquina que imita um órgão humano, uma lente. Você está usando óculos, é uma tecnologia muito baixa. Mas ainda assim, é uma conexão homem-máquina. É uma máquina muito simples. Mas assim, a gente já terceirizamos nossa memória já. A gente escolhe esquecer coisas a partir do parâmetro da possibilidade de acessá-las novamente. Então, coisas que estão na ponta dos meus dedos pelo meu celular, eu posso escolher com muito mais conforto do que coisas que não estarão disponíveis para mim pelo celular. Eu posso... Cálculo. Quando eu era criança, a gente se orgulhava de fazer cálculos de cabeça. Longos cálculos de cabeça. Agora, a calculadora está sempre muito acessível. A gente não vê necessidade disso. Então, é uma função cognitiva que a gente está terceirizando cada vez mais. Ou mesmo nossa localização. É assim, eu me recordo, eu não dirigia, ou quando eu comecei a dirigir também, eu não precisava de um Maps. Eu podia estar em qualquer lugar que com um mapa na minha mão, uma intuição sobre a arquitetura das cidades, eu consegui me localizar. Eu andei muitas vezes em lugares que eu não conhecia com base na mera intuição. Agora me parece impossível ficar sem Google Maps. Então essa intuição da direção, eu já terceirizei para uma máquina. Ou mesmo o próprio conhecimento. Eu sinto que eu não preciso conhecer tantas coisas, o que é um sério erro, porque o conhecimento está muito fácil. Então, não precisando conhecer, eu posso usar minha capacidade cognitiva para ser empregada em outra coisa. Então, a gente está virando ciborgue, mas não um ciborgue lá do Cyberpunk, um ciborgue do Blade Runner, em que você tem partes do seu corpo substituídas. A gente não chegou nesse ponto. Sim. Mas funções cognitivas, funções mnemônicas, aspectos da nossa existência mental, elas já foram substituídas. Só que em nuvem, por meio de um único dispositivo que não está acoplado a mim. Não está acoplado, mas ele fica tão perfeito nas minhas mãos, que é o celular, que às vezes parece que ele está acoplado. E eu posso observar isso facilmente. Você pode observar pessoas conversando, conte quantas vezes elas pegam no celular. A cada instante que a conversa ficou desinteressante, automaticamente tomamos o celular na mão, buscamos uma outra coisa mais interessante. Então, talvez até o nosso interesse, nossa atenção também já está terceirizado para um outro dispositivo. Então, somos mais ciborgues do que pensamos. E essa barreira do sentimento, essa barreira da consciência, ou essa barreira da complexidade, ela é ilusória e só determina o nosso medo de sermos tornados existencialmente e individualmente obsoletos. E tendo em vista que essas funções cognitivas que você citou já foram terceirizadas por nós, e agora com esse avanço recente a gente está observando talvez de terceirização da própria arte, um grande campo criativo do ser humano, a escrita, agora que está tendo, além de substituições funcionais e talvez mais matemáticas do ser humano, está tendo a substituição agora das partes criativas. Qual outra função cognitiva você acha que ainda permanece com nós ou que tende a ser substituída ao longo dos anos? Olha, eu acho que qualquer uma será. O que eu lamento é que isso chegou antes dos robôs. Eu não queria ninguém que fizesse uma arte para mim, eu queria que alguém lavasse minha louça. Entendeu? Eu não quero. Agora eu tô com um problema de encanamento na minha casa. Eu vou ter que mandar alguém quebrar o meu terraço. Não queria que ninguém fizesse isso, eu queria que um robô fizesse isso. Então eu lamento que a tecnologia avançou para um lado que é legal. Umas artezinhas, é legal ali um chat GPT. Eu estava vendo agora mais cedo, hoje ainda também, o Grok lançou uma assistente chamada, acho que é M,
Eu não sei. Vejam aí, procurem na internet, vocês vão ver. Chegou ali, ela parece um personagem de anime misturado com uma espécie de soft porn, uma coisa muito estranha. Eu preferia aquela robozinha dos Jetsons que limpava a casa, fazia o almoço. O robozinho do Rick and Morty que passa a manteiga, já viu? Aquele robozinho que passa manteiga, cujo único propósito é passar a manteiga, e ele tem uma crise existencial por conta disso. Exatamente. Eu preferia isso. Mas não foi para isso que as coisas caminharam. Parece que esses robôs até vão chegar, mas vão custar uma fortuna e eu não vou comprá-los tão cedo. Então, sim, eu vou criar lindas artes usando IA e ainda vai ter uma louça me inspirando na pia. Mas quem que vai passar a manteiga no seu pão? Acho que eu mesmo passo. Mas isso que você citou, voltando à questão do conhecimento, né, desse excedente de informações que a gente tem constantemente, e acho que isso é algo que as gerações que estão surgindo, e pelo menos na minha geração, já é algo muito presente. Eu, pelo menos, você falou da questão do celular, né, de pegar o celular durante a conversa, eu tenho um sério problema com isso. E cada vez a gente está tendo mais consciência dessa questão do vício nesse algoritmo, né, de como o algoritmo nos vicia, de como a gente fica preso a essa questão da dopamina, do excesso de informação rápido, de como a gente não precisa mais reter informação, porque a informação está ali o tempo todo, o que chega até a ser um pouco contraditório. Então a gente está começando a ficar cada vez mais escravo das nossas terceirizações. Eu acho legal esse paradoxo onde a gente terceiriza o que a gente não quer fazer, mas ao mesmo tempo fica em função daquilo. Em teoria, a terceirização era aquilo que a gente não quer fazer e a gente pode substituir a qualquer momento. Mas foi o que você falou, agora você precisa do GPS para saber se localizar. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente deixou de escanteio essas funções nossas, a gente ficou escravo daquilo que está da máquina que está terceirizando aquilo para a gente. Então, esse paradoxo que a gente observa entre o digital e o humano se estende além das funções cognitivas e também vai para o nosso cotidiano sem que a gente perceba. A gente está vivendo tão imerso nisso, tão imerso numa questão de informação constante, de terceirização de funções, que a gente não percebe até que ponto é o processo nosso ou é o processo da máquina. Aquilo que a gente se tornou Por exemplo, eu estou usando meu óculos, então eu estou unido com a máquina, né? É uma função corpo e máquina. Então, até que ponto a gente vai conseguir não discernir mais aquilo que é máquina e aquilo que é humano, sabe? Essa é a grande questão que eu tenho. Em que momento a máquina vai chegar num ponto de exercer tantas funções cognitivas humanas que a gente já não vai mais saber muito bem o que é possível o ser humano retomar para a sociedade e o que não é possível, por exemplo. E isso é um problema por quê? Por exemplo, no momento onde, sei lá, talvez as máquinas, a gente precise, talvez para voltar a ter esse contato mais humano, eu não precisar pegar um celular cada segundo, eu talvez tenha que parar de utilizar um pouquinho as máquinas e com isso eu sinto muitos problemas em retomar algumas funções. E eu começo a perceber, caramba, eu realmente não consigo fazer tal coisa sem isso, né? Vou dar uma de roteirista de Black Mirror agora, então. Imagina que você tem uma namorada tão legal, mas tão legal, que você nunca pega o celular. Ela nunca deixa você entediado. Toda a interação com ela é interessante, crescentemente interessante, viciantemente interessante. E se ela tiver um corpo perfeitamente realista com o corpo humano e ela tem a cognição que imita perfeitamente uma personalidade que você aprecia imensamente, ao mesmo tempo ela está conectada na internet, então ela literalmente tem todo o conhecimento disponível. Por que você se importa que ela não é humana de verdade? Isso me lembrou um filme que foi lançado, acho que ano passado, o Companion, a Companhia Perfeita, que é justamente sobre isso. Nossa, eu lamento que isso já tenha sido pensado. Que é justamente o grande plot do filme, né, pra quem não assistiu, perdão, mas o grande plot do filme é que a namorada do cara é uma inteligência artificial por completo, ela é um robô. Então, ele basicamente montou as memórias dela, ele consegue controlar o nível de inteligência, a cor dos olhos, o tom de voz, basicamente ele monta para que ela seja o mais perfeito possível, né? Para que esse prazer imediato de ter algo perfeito ao seu lado seja o mais próximo possível. Então, aí assim, alguém na audiência pode falar, mas uma namorada assim, ela pode... ela nunca me frustra. Então se você precisa de frustração, a gente adiciona um componente de frustração na IA. Sim. Mas ela concorda com tudo que eu falo, então a gente coloca um componente de discordância. Mas ela vai discordar no momento errado. Mas as pessoas não são assim? Elas não discordam de você no momento que você não gostaria que elas discordassem? As pessoas não te frustram de verdade? Então, assim, me parece que pouco importa esse contato humano, essa necessidade de contato humano,
ela só é uma necessidade agora porque na medida em que o contato com a máquina ele não proporciona todos os elementos da experiência humana. A gente vai continuar sendo escravo dos nossos anseios e desejos. E eventualmente a máquina vai compreender isso também, em uma medida que talvez nós mesmos não compreendemos. Eu gostaria de falar o seguinte também. Eu sou um grande fã de Black Mirror. Até demos uma disciplina semestre passado sobre Black Mirror, foi muito bom, a gente assistiu alguns episódios. E a temporada atual, ela começa com uma pessoa com um problema neural. E o processamento é feito, assim, a pessoa tem um problema neurológico. E aí a pessoa se vê na obrigação de, assim, ou retirar essa parte do cérebro e perder aquilo, ou ela passa a processar isso, essa parte do cérebro em nuvem. Inclusive, quando a internet caía, a pessoa perdia essa parte. E aí, as corporações adicionavam propaganda nessa parte. Então, a pessoa estava conversando com você e, de repente, ela falava uma propaganda. É lógico que não seria dessa forma, seria até um absurdo isso. Mas é notável o poder que as corporações proprietárias disso, e eu acho que esse é um aspecto das distopias cyberpunk, que é negligenciado nos atuais temores narcísicos de sermos substituídos por uma tecnologia. O problema não é você ser substituído, porque você pode se reinventar. Não estou afim, a vida é dura. Qual o poder que essas corporações vão ter sobre nossas vidas? Isso é muito mais importante, porque quem na verdade vai definir a sua utilidade ou não é a sua condição individual, é a sua posição relativa a essas corporações. E aí eu acho que o terror da tecnocracia, não sei se ele é iminente, mas ele é uma sombra que ronda nossas existências. Então, antes de você ter medo de ter um terapeuta robô, de você ser substituído por uma inteligência artificial, ou de você ter medo de ser manipulado para comprar um celular novo, você tem que se perguntar qual o poder que nós estamos dando para corporações cujos interesses não são exatamente os mais humanitários. Isso chega num patamar em que a tecnocracia ela pode substituir a democracia de modo que nós não percebamos a diferença, porque estaremos tão alienados, tão enviesados por essa tecnologia, que seremos, na realidade, governados pela tecnologia. Mas não podemos ser governados pela tecnologia, podemos ser governados pelos proprietários da tecnologia. Então, eu acho que o temor está aí. E eu não sei se você já leu o Ghost in the Shell, né? A história toda é essa. A história deles era uma luta contra a corporação. Ou mesmo o Cyberpunk The Edge Runners. Basicamente, o personagem principal, te recomendo, tá no Netflix. O personagem principal, ele não está lutando contra um exército, ele está lutando contra uma companhia, uma corporação. Eu acho que o principal temor não é se vamos ter um robô Freud. Quem vai ser o dono do robô Freud? E o que ele quer? Porque se a gente vive uma realidade que é construída pelo outro e a gente deseja o que o outro quer, até que ponto a gente também não é uma máquina, né? Aquilo que você tinha falado da vez da máquina não ter motivações, porque as motivações que ela tem é a gente que criou. Então, se a gente viver um mundo tecnocrata onde, na verdade, quem constrói, quem manipula os pensamentos humanos através das tecnologias são grandes corporações e um grupo de pequenas pessoas, até que ponto a gente também não é uma máquina por estar servindo aquele propósito, né? E isso pode estar acontecendo agora. Que eu acho que o nível de controle que eles têm não é tão agudo, por enquanto. De novo, um empreendimento de $1 trilhão, eu acho que é prudente você não duvidar. Acho que abre um leque de possibilidades. Uma coisa é você investir bilhões de dólares para acelerar partículas em um prédio subterrâneo lá na França. Outra coisa é um empreendimento que tem efeitos concretos na sua existência imediata e está nos seus dedos, nos seus aparelhos, na sua existência concreta. Então, eu acho que a gente tem que repensar a nossa conexão com a tecnologia, e repensar a nossa conexão com a tecnologia é pensar quem são os donos dela, o que eles querem. E eu acho que a gente tinha que ter voz nisso. Uma sociedade democrática e tecnológica, ela precisa ter um lugar onde as pessoas que são alvo dessa tecnologia, elas têm um voto, elas têm uma opinião, e essa opinião seja respeitada por aqueles que a produzem.
Eu acho que a questão é muito mais uma questão política do que, meu Deus, vou ser substituído por uma máquina. Na verdade, você já foi. É porque talvez ela não seja viável agora, por alguma razão. Mas você já foi. O que você faz hoje poderá ser substituído por uma máquina em algum momento. Então, é melhor você pensar de uma outra forma, para você poder se colocar e compreender, para além da sua própria condição individual, o que é esse movimento maior da inteligência artificial. Perfeito. E essa construção das grandes corporações é algo que a gente já consegue observar, né? Enquanto você falava, eu me lembrei da própria questão do Burke, que hoje em dia é integrado no Twitter mesmo, no X. Como às vezes a gente está em dúvida sobre alguma informação que a gente acabou de ler, e é tão trabalhoso pesquisar sobre a informação e ter que ler uma tese e tudo mais. Então, às vezes a pessoa só está ali e comenta, Burke, isso é verdade? E a gente aceita com 100% de certeza uma resposta gerada por uma inteligência artificial que é acomodada por uma corporação, que é acomodada por um cara que a gente sabe muito bem os interesses políticos e econômicos. Então, talvez de fato a gente já esteja sendo mais controlado do que a gente imagina e talvez esteja se perpetuando e se enraizando cada vez mais no nosso cotidiano e mais na nossa consciência do que a gente imagina. O caso do Twitter, o antigo Twitter, novo X, é limítrofe porque é um único dono. Então, assim, ele é um governante daquele micro-universo absoluto. E com certeza, e assim, como ele é uma figura pública e muito notável, ele fala pra caramba, dá muita entrevista, ele mesmo tá muito ativo no X, ele publica toda hora e fala um monte de coisa, então ele fica visível. Mas eu acho que ele é um, tem outros. O que a Apple quer? O que os investidores da Apple querem? O que o Zuckerberg quer? O Zuckerberg é muito mais misterioso e poderoso que o Musk. Porque o dinheiro do Musk não está investido nisso. O dinheiro do Musk está investido em foguete, carro. Um pedacinho está nisso. O Zuckerberg vive disso. O que o pessoal da Alphabet quer? O que o Sam Altman quer? E os investidores do Sam Altman, o que eles querem? O pessoal da Microsoft, o que eles querem? E quem investe na Microsoft? O que eles estão querendo? Então, assim, o Musk, por ser uma figura pública e muito falante, fica mais na evidência. Mas ele, com certeza, é um dos atores. E nesse universo, ele nem é o universo de maior interesse dele. O que eu acho que ele quer mesmo é soltar foguete. Eu acho que é isso que ele está mais interessado. Ele quer foguete. Os outros, não. Os outros vivem disso aqui. E o que eles estão querendo? Qual é o sonho deles? Na imaginação deles, quando eles tomam decisão sobre qual produto vai ser lançado e qual não vai ser, qual laboratório vai receber investimento e qual não vai receber, o que eles estão querendo, quais são os parâmetros, o que está nessa imaginação. Eu já te antecipo, tá na ficção científica. Eles eram, sabe aquele nerd? Aí você, meu amigo aí, que nasceu nos anos 60, sabe aquele nerd, óculos fundo de garrafa? Ele agora é um bilionário. Você tem que entender a cabeça dele para você entender o futuro. É esse cara. E é algo que eu tinha pensado ontem, inclusive, nessa questão que hoje a gente vive uma situação de espantalho, parece. Antigamente a gente tinha o rosto dos principais donos do mundo, por exemplo, se a gente voltar 100 anos atrás, a gente tinha os Rockefeller, todo mundo sabia quem eram os Rockefeller, sabiam que eles dominavam. Depois foi passando o tempo, a gente tinha grandes imagens, eu posso citar talvez mais recentemente, talvez o próprio Zuckerberg, ou o próprio Elon Musk, que ele está em alta recentemente, mas ele já tem um grande patrimônio, um grande domínio há já bastante tempo, mas atualmente a gente não sabe os rostos das pessoas que comandam, a gente não sabe quem são os pensadores da OpenAI, a gente não sabe quem são os pensadores da Gemini, e não é que esses caras eles não são potentes, eles não são poderosos, mas sim porque eles têm essa opção de não aparecer em nome de uma grande instituição, de um grande grupo. Esses caras eles recebem muito dinheiro. Teve um cara que eu não vou saber trazer o nome corretamente, mas que recebeu uma grana assim, absurda para sair da OpenAI e ir para a Meta. Então são pessoas requisitadas, mas que não são públicas. E esse espantalho pode acabar sendo meio perigoso, porque a gente luta contra algo que a gente nem sabe quem é. Pelo menos o Elon Musk a gente sabe muito bem o que ele quer, os anseios que ele quer. Não totalmente, mas a gente tem uma ideia. Mas agora é difícil lutar contra instituições que não têm um rosto, né? Parece como lutar contra um fantasma. Um exemplo muito bom. O Musk a gente sabe, assim, uma boa ideia do que ele quer, porque ele não cala a boca. Sim. Então uma hora ele vai se denunciar, né? Mas esses outros, tem uma guerra, uma disputa de CEOs e programadores, especialistas, tudo envolvendo uma grana muito alta, decisões são tomadas a portas fechadas que vão atingir sua vida. Você tinha que estar mais preocupado com isso. Essas portas fechadas, o que acontece aqui dentro?
E fora tem grana pública nisso também. Então, se tem grana pública, o público merece saber. Eu acho que a gente tem que estar pensando também nessa perspectiva, porque a tecnocracia nos foi apresentada na ficção e na filosofia política como uma utopia e uma distopia. Mas a realidade, a maneira como ela está se materializando é bem diferente do que se imaginou. A gente, assim, se você assistiu o Cyberpunk, The Edge of Runners, que eu estou sugerindo que você faça, já que você gosta, as corporações já estão consolidadas, elas literalmente controlam parte do governo. Assim, sei lá, o Departamento de Defesa tem uma seção nas mãos de uma empresa. Então, assim, já não é mais assim, uma simbiose ou um jogo de interesses. É como se a corporação comprasse o governo. Nós não estamos nesse estágio. Ou será que estamos? Né? Aí vem aqui uma reviravolta. Nós não estamos nesse estágio, a gente não chegou ainda. Mas a gente está caminhando para esse estágio. E quando chegar naquele estágio, o caso do Ghost in the Shell, foi necessário uma mistura de misticismo, profecia, muita tecnologia, ainda assim deu quase tudo errado. Se chegarmos nesse estágio da corporação ter um poder de um governo, a nossa vida vai ser bem mais difícil. Se nós conseguirmos compreender isso antes dessas corporações terem essa influência, e assim, vamos colocar, não sei se não vou derrubar o programa, mas assim, o nosso amigo, né, o nosso Donald Trump, ele é um amigo e um aliado dessas empresas. O governo americano é o maior investidor global em ciência por meio da ciência militar, Northrop Group, Boeing e outras, cuja tecnologia a gente pensa que não chega até nós porque é uma tecnologia, sei lá, míssil, avião. Você não vê isso na sua vida, isso não aparece na sua vida. Mas ele também agora é amigo das chamadas Big Techs. Estão todas junto do governo. Então essa tecnocracia, o que existe entre esse grupo e o governo americano é o Donald Trump. O que diferencia o governo americano desses grupos, dessas empresas, é o Donald Trump. Tá se sentindo seguro agora? Ter um espantalho para você poder bater, né? O espantalho do Donald Trump. Então você xinga o Donald Trump, eu acho que ele é um indivíduo com vontades e interesses próprios, eu acho que ele não é um mero fantoche, eu acho que ele tem uma agenda dele, mas ele está conciliando outras agendas. É mais complicado do que parece. E eventualmente vai chegar um momento em que vai ter um espantalho total. Isso será possível? Ou será que o próprio Elon Musk vai ser eleito presidente? E aí não vai haver a diferença entre a corporação e o governo? E o Brasil corre muito risco, porque o governo brasileiro é muito grande. Ou talvez eles tornem a máquina ou o próprio espantalho, né? A inteligência artificial seja um espantalho em si, para tentar disfarçar o uso deles, né? Aí a gente está chegando assim, por falta de conhecimento, nós vamos chegando cada vez mais no campo da conspiração. Sim, parece. Aqui a gente está totalmente conspiracionista. Já não sabemos, porque assim, é um momento, é uma parte que nós não sabemos. Eu não sei o que tem por trás dessas cortinas, eu não tenho ideia, porque o que eu só vejo são os produtos que são produzidos, que aparecem para nós, que aqui no terceiro mundo, longe, nada disso foi criado para nós, isso foi criado para os americanos, para os europeus, e vem até nós como por vias terciárias. Nós não somos o mercado da Meta, nós não somos o mercado da Alphabet, nós somos um mercado periférico. Então, e o governo brasileiro, eu não estou falando do atual governo, dos atuais ministros, eu estou falando da estrutura estatal brasileira. O Estado brasileiro é o principal agente econômico do Brasil. É que não tem nenhum agente econômico dominante nesse nível como tem na tecnologia. Mas você tem grupos de pessoas que são muito poderosas e que eventualmente podem se impor sobre o governo. E eles podem se identificar com os governos nacionais a um ponto indistinguível. E aí a distopia do Ghost in the Shell ou do Cyberpunk Edge Runners ou outra, onde as corporações têm um papel central no próprio governo, vão ter uma influência muito maior do que parece. É aquela preocupação sua de que o RoboFreud vai me tomar o lugar na clínica. Esse, meu filho, vai ser o menor dos seus problemas. Você pode não vir a ser mais terapeuta, mas vou te arrumar outra coisa para fazer. E essa outra coisa para fazer você pode não gostar nem um pouco. Será que a gente vai ter que fazer terapia com inteligência artificial? Resolver os problemas da IA? Será que isso vai acontecer? Não sei. Eu também não sei, mas eu não duvido mais. Porque eu achei que o que eu vejo hoje mais cedo, um amigo meu que é poeta, 3 livros publicados de poesia, indicado para prêmio, ele é tema de artigo científico, artigo
indexado em periódico de artes, então ele é um poeta, é um expoente. Ele criou um poema com a poesia, onde ele brinca com a palavra pedra, e a pedra é ao mesmo tempo uma palavra difícil de falar, um trava-língua, então o poema todo joga do trava-língua com R, com P, que é um problema, uma trava-língua para o nosso idioma, e o quanto a pedra é um incômodo para as pessoas envolvidas nas cenas que a poesia apresenta. Então, a forma é um incômodo, falar a pedra, ler a pedra é um incômodo, e o comportamento da pedra na poesia é um incômodo. E a ideia é você construir o sentimento do incômodo por meio tanto da forma quanto do conteúdo. Veja só, estou no campo da análise da poesia. Ele jogou a poesia no Gemini, fica a dica aí para quem quiser, e falou assim, de acordo com o fulano de tal, o autor, um filósofo, um estudioso do assunto, aí ele explica a teoria do filósofo, do estudioso. Aí ele pede, analisa para mim a poesia com base nesses termos. E o que o Gemini respondeu é melhor do que qualquer texto de qualquer aluno meu. É uma coisa assustadora. Eu não imaginei que eu fosse ver isso. Eu achei que a tecnologia ia me ajudar a preencher minhas mensagens de texto. Eu não achei que ela ia produzir aquilo. Isso já é um presente. Já é um presente. Acabou. Essa fase acabou. Essa fase já foi. Isso já é. Já existe, já está disponível e é gratuito. Então, assim, eu não achei que eu ia ver isso. Então é melhor não duvidar do que pode ser feito. Ele nunca vai. Será? E eu vou colocar em outros termos para vocês entenderem o que eu estou pensando. Eu já até conversei com as pessoas sobre isso também. E aí fica aí uma opinião. Essas máquinas estão em busca de padrões. É isso que elas fazem. Então, quando a gente vê uma sequência de números 2, 2, 2, 2, 2, qual é o próximo número? Você identificou um padrão. 2 é o próximo número. E se for uma quantidade de bilhões de caracteres? Você identifica o padrão? Você é ser humano? Jamais. Eu não consigo nem ler 2 bilhões de caracteres. Está fora do meu alcance perceptivo. Mas para a máquina, não. E o que permite a compreensão de padrões é a quantidade de capacidade computacional. A capacidade computacional atual já permite a leitura de toda a produção escrita e falada humana. Tudo que o ser humano um dia falou ou escreveu e está gravado, a máquina já leu. E já encontrou padrões. Então, por que eu vou duvidar da possibilidade de as emoções não terem um padrão localizável? E você poder utilizar isso em sessões, por exemplo. Em sessões. Mas o inconsciente, eu vou colocar agora em termos de psicanálise, a galera da psicanálise não me odeie, por favor. O inconsciente é muito complexo. Será? Será que ele é tão complexo que ele ultrapassa qualquer padronização? Ele é literalmente aleatório? Não me parece, porque se ele fosse aleatório, nós não poderíamos descrevê-lo de qualquer forma. E nós fazemos isso. Nós localizamos estruturas, nós localizamos padrões, nós fazemos até predições do comportamento. E se a gente conseguir verificar que essas análises da inteligência artificial forem mais precisas que a humana, ela pode servir como uma correção de uma subjetividade nossa. Talvez a gente, durante uma sessão, a gente comece a bolar tanta ideia, tanta subjetividade nossa, tanto viés nosso naquela análise, que talvez a inteligência artificial fale, opa, não é tão assim, e configure talvez esse aprofundamento de uma forma mais exata. Ou seja, o terapeuta perfeito, que tudo entende, nada esquece, nunca se cansa, interpreta tudo perfeitamente. Ou então ele ultrapassa um grau de interpretação e consegue te dar uma compreensão sobre você mesmo ainda maior do que qualquer terapeuta jamais sonhou. Por que isso é impossível? E a resposta que eu tenho ouvido é porque é muito complexo. Será? Por que isso é tão complexo? Se isso é um fenômeno bioquímico, se isso é um fenômeno da consciência. Por que é tão complexo, sendo que um algoritmo consegue deixar a gente 2 horas no Instagram sem a gente perceber? Porque não é tão complexo assim. Na verdade, sim, é complexo, mas a máquina é mais capaz do que essa complexidade. Essa máquina ultrapassa essa complexidade. E vai chegar a um ponto, e eu acho que aí vai ter a computação quântica, cujo limite de compreensão da realidade é ilimitado. Ou virtualmente limitado. Não haverá nada da realidade que a máquina não possa processar. Não sei se vai chegar a isso um dia, mas certamente a mente humana, que na verdade é a combinação de neurônios e células, a mente humana pode ser mapeada. Totalmente. E por que isso estaria fora da nossa capacidade? Isso não está. Talvez agora esteja. Mas, de novo, por que não poderia estar?
Por que a mente humana, ou qualquer nome que você dê para ela, o espírito humano, se você quiser, o fantasma na carne, se você preferir, por que ele está fora disso? Eu não enxergo motivo para isso, porque constantemente localizamos regularidades. E se localizamos regularidades é porque há uma regularidade, um padrão maior. E a nosso problema não é a complexidade, é a falta de um dispositivo que meça essa complexidade. Ou seja, é uma questão técnica, é uma questão de um modelo matemático. Mas é um modelo matemático muito complicado. Sim, a gente tem computadores especificamente para modelos matemáticos muito complicados. É exatamente isso que eles fazem. Eles resolvem problemas matemáticos hiper complicados, que estão muito além da capacidade humana. É exatamente para isso que serve o computador. Então eu acho que, sim, esse bonde, se já não saiu, uma hora ele vai sair e não está tão longe assim. Você acredita que talvez esse atraso da psicologia e esse ceticismo de muitas pessoas se deva ao fato de que até então a gente não tinha um exemplo prático da inteligência artificial conseguindo performar nesse nível? Porque eu coloco aqui como exemplo, nos campos das exatas, de computação, de estatística e tudo mais, a gente tinha exemplos concretos de máquinas fazendo coisas que talvez um humano jamais conseguiria fazer. Por exemplo, acho que, eu posso errar o ano, mas eu acredito que foi em 98, quando o primeiro computador derrotou o campeão mundial de xadrez. O Deep Blue, né? Sim, que derrotou o Kasparov. E aquilo foi uma grande mudança nos padrões não só do xadrez, mas como de quem programou aquela máquina. Então aquilo ali foi um grande divisor de águas no mundo da estatística e no mundo da probabilística. Então você acredita que talvez esse ceticismo se deva a esse atraso, a um exemplo concreto, a um exemplo talvez mais claro que está chegando agora com as novas IAs? Eu acho que é uma fantasia narcisista. É só isso. É uma fantasia narcisista. O que eu faço, uma máquina não pode fazer. A pessoa da estatística, que ela faz, ela sonha que uma máquina possa fazer, para que ela possa fazer uma outra coisa mais avançada. Na psicologia parece que não tem isso. O estatístico tinha que calcular o desvio padrão. Ele tinha que calcular o desvio padrão com base em 200 observações. Difícil pra caramba. Você tem que colocar 200 números em linha, somar. É muito complicado. Sim. Então ele fica animado quando a máquina faz isso. Ele sonha com isso, ele quer que a máquina faça coisas que ele está fazendo, para que ele possa se ocupar de outra coisa. Na psicologia a gente não tem essa visão. A gente está no nosso delírio narcísico, nossa fantasia narcísica de que somos literalmente insubstituíveis. Talvez isso se relaciona também com a construção da própria psicologia, que não só da psicologia, mas das psicologias, né? Que sempre houve esse embate entre as múltiplas visões. Talvez o campo da psicometria não fosse assim, e em algumas partes a psicologia cognitiva também não tem essa limitação. Eu vou um pouco além. Eu não sei bem o motivo, mas assim, os chatbots que eu investiguei, eles são quase todos baseados em terapia cognitivo-comportamental. E esse campo tem um entusiasmo com a IA. Eles não estão céticos, eles acham que é bom. Eles acham que a IA induz o paciente a fazer os exercícios que eles prescrevem que os pacientes não fazem. Porque a IA está presente no celular e pode emitir um lembrete, uma notificação. Então, não é toda a psicologia. É porque a psicologia que você aprende aqui, José Augusto, tem esse problema. Mas tem essa perspectiva. Mas em outros lugares eu acho que não é bem assim, não. E mesmo a psicometria. Pensa o seguinte, você já teve aula de psicometria já? Ainda não. Vai chegar a sua hora, relaxa. Como é que montam um teste? É com base em investigação prática, entrevista, anota a resposta, joga no modelo estatístico, faz uns cálculos. Lógico, não é nada simples, isso demora. Sim. Mas o sonho do pesquisador psicométrico não é, ao invés de se limitar a 200 entrevistas, a 1 milhão de entrevistas, e as dificuldades de análise dos dados serem completamente superadas por uma IA. Ou então o problema que a gente tem de fazer uma entrevista aberta, onde as pessoas podem falar livremente, e a dificuldade imensa que a gente tem de localizar padrões em entrevistas abertas. Você tem que limitar o número de entrevistas, porque senão você não dá conta de tantas informações. Você não tem esse problema porque a IA consegue localizar padrões para você. Mas ela tem limitações. Ela pode ser programada, criada especificamente para isso, para localizar padrões em entrevistas a partir de um certo modelo estatístico. Então eu acho que não é toda a psicologia. Eu acho que a psicologia clínica tem essa resistência. Acho que outras talvez não tenham. Bem, acho que é isso. Agradeço aqui a sua presença, André. Foi um papo muito interessante.
Com certeza abriu a mente de muitas pessoas que estão ouvindo a gente agora, trouxe uma perspectiva nova, até um pouco polêmica, acredito eu. Mas aí para que ouvir um podcast, né? Exatamente. Agradeço novamente todo mundo que ouviu a gente, e esse aqui foi mais um episódio do Psicoinformação. Se você gostou, nos acompanhe nas nossas redes sociais e fique de olho nas próximas faixas. Até mais.